Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um episódio do Carreira Substantivo Feminino, um programa que é um oferecimento da Pronto Comunicação e da Mega Brasil. E a gente está aqui para discutir diversidade no mercado de trabalho. E hoje eu estou muito feliz com a nossa convidada, que aceitou esse nosso convite. A gente está fazendo essa reunião online, esse programa online, porque ela está no Rio e eu estou aqui em São Paulo. Bom, antes eu vou começar fazendo a minha audiodescrição para contemplar toda a nossa audiência. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos, ficando um pouco grisalhos. Estou com um brinco roxo e rosa, um batom rosa, combinando com o meu brinco, uma camisa branca e atrás de mim tem um fundo azul. Bom, vou começar falando um pouquinho sobre a nossa convidada. Eu tenho a honra, né, o prazer de receber aqui hoje a escritora e mentora Carina Forlenza. Ela é mentora de líderes, especialista em ascensão feminina no corporativo, autora do livro Quebre o Teto de Vidro, é TEDx Speaker e tem mais de 25 anos de carreira, sendo 16 como executiva e 10 como coach. Ou seja, a gente tem muita coisa para conversar aqui hoje. Bem-vinda, Carina, muito obrigada, é um prazer ter você aqui e para falar sobre a motivação desse programa, né, que é carreira feminina. Exatamente. E antes de começar, eu queria só pedir para você fazer a sua audiodescrição para a gente contemplar toda a nossa audiência. Bom, eu sou a Carina, eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros claros, curtos, um pouquinho abaixo da orelha. Estou com um brinco de 3 bolinhas de madeira, uma beijinha, uma camisa azul e um fundo atrás de mim que é tipo um escritório de madeira e tem meu logo, tem meu nome, enfim, alguns objetos ali. Carina, vamos começar então o nosso bate-papo já falando do seu livro, que foi lançado recentemente pela editora Rocco, que chama Quebre o Teto de Vidro. Eu amei esse título e a gente quer falar bastante sobre ele. A sua trajetória no mundo corporativo, a sua experiência como mentora, traz com esse livro quase um manual aí para identificar os obstáculos, né? Que são muitos e para ajudar a gente a romper essas barreiras que a gente enfrenta no dia a dia. E são questões que vão desde falta de autoestima, de confiança, milhares de estereótipos que a gente é encaixada, alta carga de trabalho, síndrome de impostora, são muitos desafios que a gente enfrenta, né, na carreira. E aí eu até tenho um dado aqui que uma pesquisa realizada em 2023 pela Harvard Business School cita que 33 a cada 36 mulheres disseram considerar a confiança ou a falta dela um fator central no sucesso de carreira. Perfeito. E ainda nesse tema, um outro estudo da National Bureau of Economics Research informa que 80% das mulheres lutam contra a baixa autoestima e evitam a autodefesa no trabalho. Então, assim, a gente sabe que mulheres confiantes podem chegar mais longe, mas essa luta é exaustiva. Exaustiva. Explica para a gente como que a gente pode fazer isso de uma maneira prática, sem que a gente fique mais exausta. Eu vou dar um passo para trás, para daí a gente dar 2 passos para frente, porque acho que é importante a gente entender o contexto, né? Tá. Tem um contexto histórico, né, que é assim, a entrada da mulher no mercado de trabalho, né? Lógico que as mulheres de baixa renda, mais pobres, sempre tiveram que trabalhar, ou dentro de casa, ou fazendo algumas coisas fora de casa, mas a entrada oficial da mulher no mercado de trabalho, ela não se oficializou por um rito de passagem que chegasse e falasse assim: agora nós temos mulheres no mercado de trabalho e a gente tem que explicar para ela como é que se joga esse jogo. Isso não aconteceu, né? E aí, se a gente vai mais para trás ainda, todas as instituições, todas, faculdades, igrejas, tudo, governos, prefeituras, escolas e empresas, elas são feitas num formato que privilegia um determinado tipo de homem, tá? Mas é um pensamento masculino, é uma forma de pensar masculina, que ela é excludente, ela é piramidal, né? Tem um alfa lá em cima e tem um monte de gente sustentando esse sistema que ele é excludente. Por quê? Porque você não tem lugar para todo mundo conforme você vai subindo.
essa forma de operar, né, de ser no mundo, de funcionar, ela é do pensamento masculino, ela é a forma masculina de ser e de existir. Tá? As decisões são tomadas de acordo com o que interessa lá em cima. E aí você vê, é uma coisa que a gente estava conversando até nos bastidores, o número, né? Você ser um número dentro da companhia é um reflexo disso. Ou seja, e quanto mais mais focado, digamos assim, o alfa ou a alfa que tiverem lá em cima, né? A pessoa que está lá em cima, menos importam as pessoas, menos importa o ambiente, menos importa, enfim, a ética, etc. Mais importa o quê? O lucro, né? No caso, lucro, poder, etc. Mas não vamos entrar muito nisso, não, para a gente não se confundir. Porque a questão é o seguinte: a gente, quando entrou no mercado de trabalho, a gente não entrou por cima. Sim. A gente entrou para quebrar um galho. Para substituir homens feridos ou mortos em guerra. Basicamente foi isso, né? Porque nem na Revolução Francesa nós mulheres passamos a ser consideradas cidadãs. A gente era igual cachorro, velho e criança. Tá? Nem na Revolução Francesa se considerou a mulher alguém. Tá? Então você imagine, né? Nós estamos falando de quê? De 200 anos para cá. Né? Não aconteceu isso, Pri, nem Ju. Não aconteceu isso. Não aconteceu de nenhuma empresa, de nenhuma instituição chegar e falar assim: ah, elas estão chegando, que bom. Ah, né? E bom, elas têm outras necessidades. Ah, elas são mãe de metade do mundo. Elas têm uma outra dinâmica, elas têm hormônios que mudam todo dia, não é que nem a gente que nunca muda, né? Elas olham para outras coisas, elas têm outros cuidados, elas têm que aprender esse jogo, elas têm que desvendar essa cultura, essa linguagem, esse sistema fechado, né? Faz sentido isso? Total. Né? Então, quando a gente entra por baixo, a gente entra meio lá embaixo na plebe, os servos, quase os escravos que vão, né, que de alguma forma vão tentar chegar lá em cima, né, nas estruturas de poder, que são, como você sabe, 95%, 90% do mundo inteiro, qualquer tipo de instituição que você olhe, governos, bancos centrais, enfim, o poder está na mão de homens héteros, geralmente cristãos, e nem sempre branco, porque você tem aí as questões de países, mas a maioria os grandes conglomerados, os maiores países, etc., são homens brancos, héteros, cis, cristãos. Né? Então você tem uma linha de pensamento, uma forma de funcionar no mundo para a qual há muitos séculos a gente vem se adaptando como mundo, né, para entrar nessa lógica. E nós, mulheres éramos agentes, assim, éramos atores, né, como o pessoal gosta de falar, passivas, né? Ou seja, a gente estava ali cuidando da casa, nosso lugar era esse, né? A rainha do lar, esse negócio de rainha do lar foi um publicitário americano que inventou, né? Depois que a gente, cara, da hora que a gente começou a entrar no mercado de trabalho, a gente viu que a gente tinha capacidade, que muitas mulheres já tinham sido deixadas para trás, que a gente não tinha os mesmos direitos, trabalhava, não sei o que. Pô, eu tenho dinheiro, tá? Quando eu comecei a ter independência financeira como mulher, a gente não quis mais ir embora e voltar pro lar. Porque o trabalho doméstico ele é infinito e ele, não me faz desenvolver, tá? Então, quando a gente entra no mercado de trabalho, não foi dado para a gente, não é dado para a gente em nenhum momento o manual da carreira. E isso é muito interessante para quem está no comando, porque a gente fica sendo operária, operacional, tarefeira, a gente trabalha um monte, a gente trabalha mais, a gente é super sobrecarregada e a gente não é reconhecida por isso. Aí você fala assim, porra, como assim? Como assim que é feito para ser assim? É para você se sentir com uma síndrome, e síndrome é uma doença. A doença é você que tem que curar. Só que quem é doente é o sistemão, que é feito para você não subir, né? Aí você se sente errada, porque você fala assim, o que eu estou fazendo de errado? E aí você fica insegura, aí você fica, você fala, o que está faltando em mim? Aí você vai fazer um MBA, uma pós, não, aí chega um cara que tem 5 anos de experiência, enquanto você tem 15, e leva a sua promoção, porque você tem mais, como é que é? Fit cultural, tá? Então, você conhece isso, né? Tem sempre aquele cara, ou às vezes também mulher, que tu passa na frente de todo mundo, o cara não tem nada, você espremer e sai um gato pingado, que você tem um monte de formação. Mas e aí?
né? Assim, a gente, para mim, né, isso ficou muito claro com a minha demissão, né? Então, assim, o que que eu vejo, tá? Em resumo, a gente não foi orientada nem para entrar nesse mercado, nem para crescer e ter sucesso nesse mercado, nem para prosperar no mercado de trabalho como a gente conhece. Não foi. Sim. Não foi. Nós somos feitas para ficar lá embaixo. E isso favorece quem está lá em cima. Né? Então, se eu estou estressada, se eu estou cansada, se eu estou sobrecarregada, melhor para esse sistema, que continua mantendo esses caras lá em cima. Então, é uma conversa profunda, 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 tá? Mas o que que eu falo? Assim, gente, se a gente quer sucesso individual e coletivo, a gente tem que se ver na liderança das maiores empresas do mundo, na liderança dos partidos, na liderança dos governos. Tem um estudo já feito há muitos anos, e hoje bem representado por uma instituição chamada 30% Club, que é assim, se a gente tiver 30% de mulheres no comando e com poder e com voz nas maiores empresas do mundo, a gente muda o mundo. A gente não precisa estar com 50-50, a gente precisa de 30. A minha missão tem a ver com isso também. Falo assim, gente, se a gente quer mudar, a gente tem que ir por dentro do sistema. Não adianta eu ficar lá embaixo sendo sincericida, que é a nossa especialidade, né? A gente é super sincericida. E a gente achando que com isso a gente vai mudar as coisas, a gente vai ser justiceira, a gente isso e aquilo. Não, é só a gente que se ferra. Então a gente tem que ser muito estratégica, né? E muito sagaz para entrar no sistema, conhecer o sistema, entender o que, que tem além ali do operacional, né? Que faz com que eu navegue para as instâncias de poder e fique lá, sem me cansar tanto, sem isso e aquilo. Então, meu papel é esse, né? Meu papel é exatamente esse. A gente tem aqui, ó, um manual de carreira, é exatamente isso que eu pretendo, porque o que que eu vejo? A gente não tendo esse manual de carreira, é que nem você que tem, sei lá, 7 anos de idade, vai para as férias jogar War com seus primos de 11, e você joga uma vez por ano, e eles jogam todo final de semana. E aí você vai pareada com esses caras, eles acabam com você, roubam todos os seus territórios, e você sai chorando, cara, e eles lá, ai, ganhei. É isso, mas a bem da verdade, e assim, isso inaugura um ciclo de baixa autoconfiança, baixa confiança total. Do tipo, cara, o que que eu tô fazendo de errado? O que que eu tô fazendo de errado? E a gente tem isso de voltar para dentro da gente. A culpa é sempre nossa, né? Sempre nossa, sou eu. E não é isso, porque o que que eu vejo? Quando a gente fala, eu ensino, né? Não é assim que eu tô fazendo coaching, o que que você acha que você tem que fazer? Eu falo assim, cara, a gente tem que furar por aqui, ó, assim que a gente hackeia a bagaça aqui, a coisa, né? A gente tem como fazer isso. E quando eu ensino esse passo a passo, essas habilidades que são novas habilidades, e aí a gente aplica essas habilidades, é você jogar par emparelhado. Aí tudo que eu fiz até aqui, toda a relevância que eu construí, ela passa a ser reconhecida. Porque eu estou falando o quê? A mesma linguagem. Você está jogando o mesmo jogo. Exatamente, exatamente. Então, eu gosto de pensar, Pri, menos em, sei lá, eu sou super feminista, você já viu, né? Mas, assim, eu gosto de didaticamente imaginar que a gente vai ter que aprender uma língua nova, né? Esse masculinês corporativo, né? Para que eu não me misture com isso, eu não me masculinize, até porque isso não necessariamente vai dar certo, isso vai me estressar muito, eu não vou valorizar quem eu, né? Mas quando eu faço essa passagem e falo assim, é que nem você podia aprender japonês, você não ia virar japonesa. Uhum. Mas você entendendo a cultura, você entendendo a língua, você tem mais elementos para poder crescer nessa cultura. Sim. Né? Então é a mesma coisa aqui. A gente tem que aprender o que faz a gente ser percebida, e atenção a essa palavra, percebida como como nobre, como alguém que é estratégico, como alguém que está jogando o mesmo jogo que eu de poder. Bom, eu acho que só essa sua primeira resposta já fez um boom aqui, tanto na minha cabeça quanto nas mulheres que estão assistindo. Então, a gente vai para um intervalinho e a gente volta já já. Eu nasci num pé de serra com um horizonte largo. Lá em casa, para onde eu olhasse, era céu. E já nasci cantando. Nem falar eu sabia, já cantava.
Cresci assim, desavisada do mundo, sem saber que o amor era uma armadilha. Foi quando ele apareceu, eu era moça, acreditei, porque amava a minha voz. Me arrancou de casa, me jogou na bolé de um caminhão e viajou 2 dias e 2 noites sem nem perguntar se aquele mundo todo me cabia. Depois me trancou numa casa toda enfeitada de amor. Mas havia grades deselegantes nas janelas. Quando chegava do trabalho, trazia algum presente na mão e dizia: canta. E eu cantava. Envaidecida. Mas ontem ele saiu e esqueceu a porta aberta. Eu nem sei onde vim parar. Hoje eu nasci. Hoje é a primeira vez que eu canto. Essa é uma história real. E quem vive são passarinhos das mais diversas espécies, que são sequestrados, traficados e escravizados no Brasil todos os dias. Apenas para correção. Não é casa, é gaiola. Não é amor, é cativeiro. E assim como sequestrar alguém, manter um animal silvestre que nasceu livre em cativeiro é crime. Amar é libertar. Bom, estamos de volta com esse papo maravilhoso aqui com a Karina sobre carreira feminina. Cá, assim, essa sua iniciativa de empoderar mulheres e ter esse trabalho focado nesse universo feminino já merece muitos aplausos, sabe que eu sou sua fã. E a doutora, recentemente, a doutora em História, Suzana Veiga, publicou o seguinte, abre aspas: o coletivo de mulheres conscientes pode nos ajudar a romper barreiras e construir novos mundos, fecha aspas. Conta pra gente em que momento que aconteceu essa sua virada de chave na carreira para justamente atuar com e para as mulheres. Quando que você começou a fazer parte desse coletivo? Quando eu fui demitida, quando eu estava sendo apontada para ser promovida, né? Então foi uma surpresa muito grande. Eu estava fazendo tudo que a gente acha que tem que fazer. Trabalhando muito, veste a camisa, né? Você se institucionaliza conforme você sobe. Entregando, tinha um puta projeto legal, estava apontada para ser a substituta do meu chefe, né? Tava na linha de sucessão de um cara que já era N-2, ou seja, respondia direto pro presidente. Então, cara, puf, fui abatida em pleno voo. E eu não entendi nada. A gente já fica tonto, né, com essa história, ainda mais quando é assim, devolve seu crachá, você não pode mais nem acessar seu e-mail, põe suas coisas na caixa e vai embora, o segurança vai te acompanhar pra rua, é muito humilhante, aí você fala, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz de errado, né? Não, eu não tinha os sinais, não tinha tido feedbacks negativos, não tinha nada disso. Então, esse foi o momento em que eu sofri, né? Não digo que foi um momento de virada, né? Foi um momento de muito sofrimento, de muito luto, que durou muitos anos, Pri, anos, tá? Não foram poucos anos, né? De qualquer jeito, enquanto esse luto estava acontecendo, foi tocar minha vida, foi trabalhar com uma colega, uma amiga querida, ajudar ela a montar a empresa dela, fiquei um tempo com ela, depois saí e fui atender como coach, por quê? Porque eu já tinha formação. Uhum. Eu estava para quê? Para gerenciar meu time, né? E, enfim, fui fazendo, fui tocando, fui muito bem. Enfim, lancei um primeiro livro que é sobre propósito, as pessoas vinham me perguntar sobre isso, e assim, eu continuamente ficava com aquele incômodo. E as pessoas que vinham me procurar, elas vinham porque elas estavam de saco cheio das carreiras, não batiam no teto de vidro, mas eu não sabia que era isso, né? Não tinha identificado que era isso, né? E não tem propósito, eu quero ir embora, né? Aquela faixa ali, você tem o primeiro filho, né? Segundo filho, às vezes, você fala assim, pô, eu trabalho, estou vendo meus filhos crescer, você entra, né? A maternidade é um grande divisor, né? De águas ali. E aí uma coisa muito louca aconteceu. Eu estudava nessa época, uma coisa particular minha, do meu interesse, masculinidades.
Se você assistir meu TED, se vocês assistirem meu TED, vocês vão entender exatamente o que que aconteceu ali, né? Pra questão de lidar com trauma meu, assim, trauma mesmo, tá? Eu queria entender a cabeça dos homens. E aí, eu comecei a sentir que era um universo, assim, um pouquinho nova era demais pra minha cabeça. E fui pesquisar pessoas que já estivessem falando sobre isso, inclusive dentro das empresas, porque eu falei, meu, acho que tem alguma coisa aqui. Eu comecei a desconfiar. E fui estudar com aquele cara que escreveu Homens São de Marte, Mulheres São de Vênus, né, o John Gray. Uhum. Ele tem uma formação de coaching nos Estados Unidos, eu fiz essa formação. E achei legal, assim, nada tão diferente, mas que dava uma sistemática para eu entender que eu não estava errada na minha suspeita, que existe uma forma de homens se comunicarem, homens estarem no mundo e mulheres também, e a gente tem alguns colapsos na comunicação e no convívio dentro de casa. A especialidade dele é relacionamento de casal, né? Não é. Mas ele escreveu muitos livros sobre comportamento na corporação, sobre trabalho, enfim. E aquilo me interessou, né? E aí, tá bom, ok. E aí um dia, ele mesmo me convida para participar junto com ele de um line-up, junto com ele mais 3 coaches, para ir falar sobre diversidade, né? Junto com ele. Já fiquei super honrada, achei incrível, não sei o quê. Falei assim, quer que eu fale sobre o quê? Empoderamento feminino. Falei, eu? Não tem nada a ver, cara. Eu me ferrei aqui, pô, né? Ele falou, não, mas você já sabe o que tem que fazer e o que não tem que fazer. Você acha? Né? Então tá bom. E eu fui na fé dele, né? Não fui na minha fé. Uhum. E quando eu fui preparar a apresentação, me deu um estalo. Falei assim, nossa, quanta bobagem que eu fiz, né? Eu deixei de fazer isso, eu fiz aquilo, e assim, intuitivamente lá atrás eu já sabia que eu estava fazendo certo ou errado, mas eu não prestava atenção no que eu estava fazendo. Tinha algumas sacadas muito importantes que deram muito resultado, e aí comecei a entender que talvez ele tivesse razão. Essa palestra foi no país árabe. E eu era a única mulher do line-up, Nossa. tá? E eu sou judia, além de tudo, né? Então, assim, eu fui pro Kuwait, que é um lugar, hoje em dia, um território neutro, né? Mas ninguém sabia que eu era judia, né? Então, Uhum. assim, meu sobrenome é do meu ex-marido ainda, então Forlenza passa batido, brasileira, show. Essas horas é bom ser brasileira, né? Passaporte para todo mundo. E aí eu vi que eu sabia o que eu estava falando. Mas, assim, foi uma experiência muito transformadora, porque eu vi que mulheres que estão... E Kuwait tem uma coisa, assim, mais de 50% da população é importada, né, estrangeira. Então, você tinha gente, assim, mulheres que só aparecia isso aqui, mulheres que nem eu, né, assim, de tudo. Mas, como você está num país que é onde os papéis de gênero são muito arraigados, eu tive Uhum. muita dificuldade. A palestra mais difícil que eu já dei, porque ninguém interagia, né? Era uma provocação muito grande. Quem interagia para me derrubar, que eram os homens, né? Então, mas eu entendi que ali tinha uma missão, né? E o John foi muito encorajador. Falou assim, meu, segue daí, cara, você já tem tudo que precisa. Você já sabe, você precisa tomar coragem para ajudar essas mulheres dentro do corporativo. E aí, cara, eu falei, quer saber, vamos embora, né? E aí eu fui, comecei a entrevistar de novo as minhas antigas clientes. Comecei a fazer assim, sabe, ligar ponto para ele, falei assim, cara, tá todo mundo fazendo a mesma bobagem que eu fiz. E aí eu falei, cara, não é possível, deve ser minhas clientes, eu devo estar traindo isso. Deixa eu entrevistar outras mulheres. E aí Uhum. eu comecei a entrevistar um monte de mulheres. Acho que foi assim que a gente se conheceu, não foi? Foi numa Inclusive. palestra, inclusive. Ah, foi uma palestra, tá. Foi numa entrevista. Eu comecei a entrevistar um monte de mulheres, eu ia entrevistar 20 mulheres. Bateu pandemia, eu entrevistei 253. Para ver se era só comigo que estava acontecendo aquilo ou com minhas clientes. Cara, não, todo mundo. Meu Deus do céu, tá todo mundo fazendo a mesma coisa. E aí caiu a ficha. Peguei a palestra, destrinchei ela, falei, cara, isso aqui eu sei, isso aqui não é para fazer, isso aqui é para fazer, melhor fazer assim, descreve assado, aprofunda, pega as experiências e começa a atender. E eu peguei esse protótipo de metodologia e comecei a atender. E aí comecei a ver resultado. Você vê resultado. Você participou, né, de uma turma dessas aí de mentoria, né? E quando a gente aplica algumas coisas assim, consistentemente a gente vê resultado. Uhum. E aí, cara, a mulherada começou a voar. Voar, cara. Tipo, desvendei esse sistema e aquilo se tornou uma missão para mim, tá? Eu não nasci querendo ser mentora de mulheres no corporativo. Eu já estava pronta para meu, tipo, eu quero ser artista plástica. Eu quero morar na praia, sabe? Vender miçanga. Não, tô brincando, não isso, mas veio essa missão e eu aceitei.
eu aceitei, Pri. Nem sempre é fácil, né? Nem Uhum. sempre é fácil, porque você segurar uma onda grande dessa pela frente, tentar mudar o mar, não é fácil. Não é fácil, né? Mas eu me sinto muito, cara, gratificada, preenchida, né? E eu vejo que é isso. Às vezes nas aulas eu falo assim, gente, é só isso. Põe em prática isso daqui, ó. Por exemplo, autopromoção. Uhum. É assim que faz, tá? Assim, 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 assim. Você lembra? Acho que você lembra, né? Sim. Faz isso acontecer, vamos ver o que acontece com você, com o seu posicionamento, né? Então, de lá para cá, que você viu, eu fui simplificando e didatizando melhor essa metodologia para que isso seja ainda mais aplicável, e aí o livro tá aí. Opa, falei muito, mano. Não, tá maravilhoso, e eu tenho certeza que que a nossa audiência vai procurar por você nas redes, pelo seu livro, para estar mais inteirado disso. É isso, alguém tem que ensinar como é que joga esse jogo, né? Isso. A gente vai para mais um intervalinho, a gente volta já. Estamos de volta com esse programa tão especial, com essa mentora maravilhosa, Karina Forlenza. Cá, Dica. um outro desafio que a gente enfrenta muito é a questão do etarismo, né? Uhum. Por estudos que a gente teve acesso, 64% das brasileiras com 50 anos ou mais têm dificuldade para serem contratadas. Isso para dizer o mínimo, né? Dificuldade foi uma forma leve da gente falar que elas não são contratadas. É. E aí tem uma pesquisa realizada pela Amarelo, que foi apresentada com o coletivo 45+, que traz um panorama do etarismo no mercado de trabalho para essa faixa etária, que é mais um obstáculo para essa conquista de postos de liderança, né? Então, de novo, a gente fala sobre oportunidades, sobre como jogar esse jogo, É. sobre autoestima, sobre confiança. Então, assim, pensando nesse público, como que a gente faz para trabalhar e desenvolver a autoestima nessa fase da vida, né? Que muitas vezes, vou falar por mim, eu tenho 46 anos e tenho 24 anos de experiência. Então, na verdade, se você pensar que eu comecei, né? Se eu tenho 24 anos de experiência, eu estou no auge da minha experiência, eu estou no auge da Tá. minha produtividade, eu estou no Tá. auge da minha maturidade como gestora, e eu e tantas outras que estão na mesma situação. É. Então, assim, é surreal pensar isso, né? Que as Real. empresas estão abrindo mão desses talentos. E como que a gente faz para trabalhar a autoestima nesse lugar de ser preterida pela sua idade? E isso falando aqui sentada do alto do meu privilégio de mulher branca, né? Com É. né, numa classe ok. É. Como faz? Eu não sei, Pri. É uma pergunta que eu não sei te responder, cara. Eu acho que isso não tem uma pergunta, não tem uma resposta única, sabe? Eu tô com 51, né? E o que eu vejo é assim, a gente tem prazo de validade, né? Eu acho que principalmente nós mulheres, né? A gente, como é que era? Mulher não envelhece, mulher apodrece. Eu cresci ouvindo isso, Ai, que né? horror! Mulher não envelhece, mulher aloirece, né? Para dizer que quando a gente vai ficando, né? Eu ouvi isso a minha vida inteira, né? Então eu não tenho uma saída para isso, né? O que eu vejo é exatamente isso. Eu vejo um dó não, mas assim, cara, o pessoal nas corporações botando um monte de gente super jovem, né? Que não tem experiência, que não tem paciência, que não tem o traquejo corporativo, que hoje em dia para eles a carreira é quase descartável, né? Desperdiçando mulheres como nós, né? É,
e eu não, o que eu acompanho das carreiras das mulheres maduras é que uma hora você vai usar essa sua experiência para tentar, né, contribuir para o mundo de uma outra maneira. Então, eu vejo uma leva de mulheres super bem preparadas, por exemplo, para fazer parte de conselhos, Uhum. né? Ali a sua experiência, ela é bem-vinda, você não precisa ser jovem, né? Uhum. Mas o fato da gente ser mulher ainda conta contra, né? Porque eu tenho clientes que estão em conselho, eu faço parte do grupo de mulheres do Brasil no Comitê 88, que é basicamente de direção C-level e conselheiras, e o que a gente vê é isso, apesar da nossa boa formação, melhor formação ainda, a gente não consegue espaço, né, nessas instâncias pelo fato de a gente ser mulher, né? Então não tem uma resposta única, né? E eu vejo outras mulheres, por exemplo, sei lá, que acompanham outras que vieram da mesma, já eram mais velhas que eu na época que eu trabalhava no corporativo, saíram e foram pintar cerâmica, entendeu? Tipo, deu outro significado para a vida, porque eu acho que também o universo corporativo, ele tem um limite, né? Ele tem um limite para a gente também, e eu acho que a gente tem que se respeitar neste lugar, né? Sim. Do ponto de vista individual, a gente tem que ver por que a gente está querendo entrar num lugar que não quer mais a gente, né? É que nem querer sair com um cara que, meu, sei lá, o cara tem 35 e só, é que nem o Leonardo DiCaprio, ele só sai com mulher de 25 anos. Não adianta, né? A mais bonita não vai. Mas eu acho que não tem uma saída única, né? Tem uma saída de autoestima construída nos seus processos individuais, de terapia, de fazer coisas que você vê que você é boa, tal. O que a gente não pode é botar todos os ovos na mesma cesta, né? E eu acho péssimo as empresas desperdiçarem esses talentos, né? Contratarem pessoas que são muito mais baratas, substituir a mão de obra por inteligência artificial, né? É uma precarização do trabalho como um todo, né? E nós, mulheres, a gente sente isso porque é um momento em que a gente entra no limbo. Do tipo, se a gente não tem juventude e frescor, a gente não é ninguém. Tanto que você vê a mulherada toda louca, botando esses negócios aqui na bunda. Ah, é bizarro. Aqui no Rio de Janeiro, pior ainda. É loucura o que as mulheres fazem para se manterem jovens, né? Porque a gente também foi ensinado que o novo é o que vale. Tudo que é Exato. novo vale, seja no produto, seja na atração, seja, né, no que é veiculado, e isso se transfere para as pessoas, né? Então, assim, se você não Super. é mais novo, você já não tem mais serventia para esse lugar. Mas, ao É. mesmo tempo, também, vejo que existem movimentos, vamos dizer, empresas que estão realmente comprometidas com a diversidade, algumas delas, você vê ainda luz no fim do túnel aí, para empresas que estão realmente comprometidas com a diversidade, fazendo esse movimento, ou não? Exceção da exceção, Pri. É muito, sabe assim, ainda pontual. Eu acho que quem pode falar disso melhor é o pessoal da Mature Jobs, né? Eu acho que vale Uhum. a pena, inclusive, uma entrevista com eles, com o Morris e tal. Uhum. Eu acho que ele tem uma sócia, assim, mas eu não vejo, assim, honestamente, eu vejo muito marketing, né, ainda, assim, e tem uma dicotomia não, uma distância entre o que eles pregam nos seus programas e o que de fato existe no seu dia a dia, né, em termos de diversidade. Então, é algo que a gente tem que ficar muito atento, né? Geralmente, uma empresa, quando cria um programa de diversidade, é a ideia de alguém, uma pessoa, geralmente engajada, e aquilo vira uma campanha, você sabe disso melhor do que eu, né? E a partir dessa pessoa, você começa a emanar uma série de valores, uma série de novos comportamentos para o qual ninguém foi treinado antes. Então, você fazer essa mudança é uma mudança muito radical, né? E aí você tem que fazer transformações constantes, consistentes. Aí você pega uma empresa grande, sei lá, uma no varejo. Você acha que os caras são preocupados com o etarismo? Entendeu? Tipo, o cara nem consegue se manter em pé, sabe? Na hora H, isso não se sustenta para as empresas, entendeu? E você acha que esse movimento, né, que você está ajudando a construir, dessas mulheres mais confiantes, mais seguras, e que vão lutar pelas essas posições de liderança, que vão conseguir jogar o jogo. Então, talvez seja aí a saída, quando as mulheres estiverem
em posições de liderança reais, com voz, as outras mulheres sobem junto? Sempre. A gente tem estudos dizendo do efeito cascata, né, de mulheres em posição de liderança, a representatividade que isso traz para as mais novas, porque o que a gente vê muito é assim, Pri, 2 exemplos muito práticos, tá? Eu falo com, sei lá, 3 a 5 mulheres que eu não conheço todos os dias, tá? Eu entrevisto, converso com elas, faço calls de carreira, consultoria de carreira, enfim, todos os dias. E o que eu mais ouço é assim, primeiro, o que você quer para sua carreira? Eu quero ser reconhecida. Tá? Não tem um cargo, não existe isso, tá? Não vem isso, 99% das mulheres com quem eu falo não conseguem colocar um cargo. Aí eu pergunto, como é que você vai ser reconhecida? Como é que você quer ser reconhecida? Eu quero ser ouvida, né? Eu quero ser levada a sério, eu quero que as pessoas me vejam como especialista e que eu entrego muito bem. Entendi. E o que você já imaginou de mais alto? Não, eu não quero chegar lá. Nunca imaginei chegar lá. Esse lá é um lugar de baixa representatividade. Uhum. Por que você não quer chegar lá? Ah, porque é um monte de homem, tudo brigando por ego, tudo politicagem. Eu não quero me transformar nisso. Uhum. Eu quero ser isso. Claro, ninguém quer ser isso. Mas olha o quanto isso já bota um tetão na minha cabeça. E eu não quero ir para lá, mas como não? Se você quer ser reconhecida, você quer ser levada a sério, você quer ser vista como especialista. Além do que, elas querem impactar os outros, né? As outras. Você acha que você vai fazer isso de baixo para cima? Não, é lá em cima, é de cima para baixo. Então, só isso já é uma viradona de chave, né? Porque a gente está acostumado a pensar aqui embaixo. Cai numa armadilha, Pri, que é muito, mas muito, frequente, que é assim, se eu fizer um bom trabalho, se eu trabalhar muito, se eu me dedicar muito, se eu for honesta, eu vou ser reconhecida, automaticamente. Eu não tenho que fazer nada. Então, como é que você sobe na carreira segundo essa lógica? Trabalhando muito. E não é isso. Ninguém contou pra gente. Naquele manual que não nos deram, estava escrito assim: não acredite que o seu trabalho vai te ajudar a construir reconhecimento. Pode construir relevância. Tanto que você provavelmente ouviu isso assim: você é ótima tecnicamente, mas o seu comportamento, a forma que você se porta, sua postura, não sei o quê, não é a postura adequada com o cargo que você está pleiteando. E aí você ganha o quê? Mais responsabilidade. Tem que se provar, né? Exato, para ver se você se prova, né? Porque, a priori, você só entregar não vai te levar para cima. Isso funciona até você chegar, sei lá, na coordenação, e olhe lá. Depois, dali para cima, você tem que pegar a sua relevância, ou seja, a importância que você já tem para a empresa, e dar visibilidade você. A responsabilidade é sua. A carreira é sua. Não é da empresa, não é do seu chefe, não é da sua chefe, é sua. Relevância ao que você construiu, a importância que você tem para a empresa. Ótimo para a empresa que você continue importante. E lá embaixo, trabalhando muito, porque você é uma peça na engrenagem. E se você não entender que a sua carreira é sua, é você que tem que dar visibilidade, você que tem que pegar tudo isso que você fez e colocar na frente das pessoas certas, do jeito certo, na hora certa, você vai morrer aí. Bom, com essa aula aqui da Karina, eu primeiro agradeço demais, Karina, a sua presença aqui no nosso programa. Tenho certeza que você fez muita gente refletir, você fez trouxe a mim muita reflexão. Então, muito obrigada pela sua presença e muito obrigada a você que acompanhou mais um episódio do Carreira Substantivo Feminino, que teve o roteiro da Juliana Ribeiro, tem a edição do Vitor Rocha, da TV da Mega Brasil, e a apresentação minha, Priscila Santana. Então acompanhe a programação da TV e da Rádio Mega Brasil. Esse episódio também está no Spotify. Acompanhe também as redes da Mega e as da Pronto Comunicação e vamos continuar falando sobre diversidade no mercado de trabalho, sobre as carreiras femininas e vamos inspirar aí cada vez mais mulheres. A gente se vê no próximo episódio, tá bom? Tchau, tchau.